É isso aí, galera do Vascão. Bora para mais um vídeo, mais um react aqui do canal. Fim de semana, jogo quente, valendo aí alguns milhões, né? E a taça da Copa do Brasil e uma vaga na Libertadores. Então, essa taça vale muita coisa aí, tanto para o Vasco como para o Corinthians. Mas se tem um time que merece muito esse campeonato, é o Vasco por tudo que fez, né? Por tudo que fez. A gente sabe como que funcionam as coisas lá do outro lado, então não vamos falar disso. Mas tudo que fez dentro de campo nessa Copa do Brasil, os times que o Vasco eliminou, ele é muito merecedor desse campeonato. Campeão para ter uma inteligência artificial do Careca. Deixa guardado aí, deixa prontinho, mas não mostra pra ninguém, pra não dar azar. Pra que dá zica, né, Vene Casagrande? Boa tarde pra vocês. Boa tarde. Gente, clima maravilhoso. @LucasPedrosa94, né? Perfeito. O Gisele também que tá filmando a gente aqui agora. Gisele que é o quê? Qual é o time dela? Vasco da... O bem do meu matrimônio, eu vou torcer pro Vasco. Tá bom? Eu vou torcer pro Vasco. Pelo bem do meu matrimônio, da felicidade de pessoas que eu amo. Torcer é forte. Eu quero que ganhe. Torcer eu não vou também gastar minha energia. Eu vou só apreciar o jogo e espero que o Vasco toque nessa taça. Amigos que tenho lá dentro do Vasco da Gama, grandes amigos, meu marido, a família do meu marido, pelo nosso Lucas Pedrosa aqui. E você, Vene Casagrande, quem que você quer que vença essa final? Embora eu tenha pessoas que eu tenho um ótimo relacionamento lá no Corinthians atualmente, vários passaram pelo Flamengo, mas eu acho que se o Corinthians for campeão não vai fazer bem ao futebol. Porque a gente pôde ver o Corinthians passando por um caos a temporada inteira, transfer ban a todo momento, crise nos bastidores, notícia, a gente pôde ver notícia aí envolvendo polícia, enfim. Então acho que não seria impeachment, então assim, não faria bem ao futebol se o Corinthians fosse campeão, porque é mostrar que mesmo num caos, uma equipe consegue ser campeã. E por outro lado, a gente vê um Vasco da Gama, embora não esteja vivendo o seu melhor momento na sua história, mas pelo menos tem uma gestão extremamente profissional, que é o presidente Pedrinho, por exemplo. Então acho que para o melhor para o futebol, seria o Vasco ser campeão, mas a gente sabe que justiça nem sempre reina no futebol. E também por um telespectador que assiste a gente há muito tempo, seu Amadeu. Verdade. Papai do Casimiro, todo dia tá aqui com a gente e também é um grande vascaíno. Lucas Pedrosa, não preciso perguntar pra quem, obviamente, você vai torcer. Aliás, por quem você vai quase morrer. Claro. Neste jogo é mais fácil eu perguntar, que é para o Vasco da Gama. E eu quero que você me fale sobre a sua expectativa para esse jogo. E aí eu não tô falando de quem vai jogar, não. Eu tô falando daquele espaço, tempo e espaço no futebol, que Sim. é só do nosso coração mesmo. Sim. O que você tá visualizando para esse confronto no O domingo? meu coração tá sereno, Fernanda. Tá sereno porque o Vasco na semifinal, nas quartas de final, ele conseguiu construir uma confiança e uma consistência que dá justamente esse modo de olhar para esse Vasco da Gama de uma forma diferente. O Campeonato Brasileiro do Vasco ele foi muito irregular, ele foi muito de altos e baixos. Um time que conseguiu ficar em 13 partidas, ter 7 vitórias e 4 empates e apenas 2 derrotas, também é o time que nas últimas 8 rodadas acabou sofrendo 7 derrotas. Então, assim, é um 8,80 que amedrontava o torcedor vascaíno. Mas na Copa do Brasil, tanto no jogo de ida contra o Fluminense, quanto no jogo de volta e no jogo também na Arena Corinthians, o Vasco foi melhor, foi superior aos seus adversários. Tudo isso, para domingo, pode ser jogado por terra, mas a construção do que é feito não é. Eu comentei uma coisa muito parecida também com o que aconteceu, por exemplo, e acho que é até mais equilibrado, o Flamengo e o Palmeiras para a final da Libertadores. O último mês do Flamengo, ele foi muito melhor do que o mês do Palmeiras. Então, na hora que a bola rola, nem sempre isso entra em campo, mas muitas vezes a consistência daquilo que você constrói, ele sim faz a diferença. Eu acho que o vascaíno, principalmente o que vai ao Maracanã, vai apoiar essa equipe os 90 minutos, não vai parar de cantar e acreditar em momento algum. E cada vez mais, com o trabalho do Fernando Diniz, da diretoria, desses atletas também que tem muito pé no chão e que estão justamente focados em fazer história com a camisa do Vasco da Gama, o meu sentimento é serenidade, humildade, pé no chão e confiança. Eu sou um cara otimista de natureza, mas eu estou muito confiante para domingo. Ô, Vene Casagrande, outro dia, já tem um tempinho, você disse
que o Corinthians era o favorito, tinha um leve favoritismo. Você continua achando que o Corinthians é favorito nesse confronto de domingo? Não Não continuo mais, achando Benê? mais. Acho que depois que a gente viu aí no jogo de ida, o Vasco sendo melhor em campo, merecendo a vitória, e vem vivendo um momento melhor, a gente vê um Corinthians muito inconstante. Por exemplo, na semifinal contra o Cruzeiro, o primeiro jogo foi muito bom. Mas no segundo jogo, o Corinthians foi muito mal no primeiro tempo e deu a sorte, entre aspas, de conseguir fazer um gol ali no segundo tempo, que foi um pouquinho melhor que o Cruzeiro e acabou passando as penalidades máximas. E agora a gente vê um Vasco da Gama jogando em sua casa, com o apoio da sua torcida. Então acho que o momento do Vasco é melhor e por jogar em casa, eu acho que o Vasco agora se torna o favorito para esse duelo. E olha que legal esse vídeo dos jogadores do Vasco com a torcida e a mensagem que o vídeo traz. Cadê? Não pode superar a gana de vencer. O jogo vai virar rosa de ouro. A grande. O medo de perder. Você pode falar melhor. Eu mandei esse vídeo pro Igor, que eu sou uma fofoqueira do X, né? Negócio de torcida. Eu sou uma fofoqueira do X. Eu fico lá no Twitter fofocando negócio de arquibancada, que eu sou a locutora do Botafogo, eu fico vendo tudo. E tudo é de dentro pra fora, né? Sim. E aí, a gente, neste programa aqui, a gente treinou o grito do Tiquinho Soares, que depois ficou super difundido, o Brasil inteiro viu e tudo mais, tá? E eu tô vendo que a torcida do Vasco tá fazendo uma massa aí, um movimento pra cantar essa música na arquibancada no domingo. Não tem um negócio desse? E aí, vamos usar a nossa mídia tradicional, que isso aqui é a televisão aberta, a gente fala com o povão de verdade. Você que vai no Maracanã domingo, fica ligado na torcida, que pode ser que eles puxem essa música aí. Sim. Aí no lugar do Rosas de Ouro, vai botar Vasco da Gama. É isso, Lucas Pedrosa? É isso, exatamente. Assim, é uma música que foi viralizando nos últimos jogos, assim, justamente por ser uma situação de virada, ser uma música que chama pra cima, a galera compartilhando, o Vasco compartilhando, o canal do Pedrosa também fazendo vários rios e compartilhando. Então esse Rosas de Ouro, na hora do Rosas de Ouro, é Vasco da Gama, a grande jogada. Então, Tu já acho sabe que cantar? O medo de Calma aí que eu vou perder sentar aqui, não vai. pode Pera aí que ele vai superar. cantar. Não A fala gana nada de agora. vencer, o jogo vai virar. Vasco da Gama, a grande jogada, pode apostar. Vai ser campeão. Para com isso, velho. Quase que eu tiro dele. Ai, podemos para, é falar o que ele vai nada. falar. Ele vai falar. Isso aqui é da Rosas de Ouro desse ano de 25, foi, né? Esse ano de 25, a Rosas de Ouro lançou esse samba aí, o nosso Igor Pérez, que sabe tudo de samba, acabou de falar no meu ouvido. Então tá aí o canal do Pedrosa, correndo atrás disso. Vamos usar também nosso espaço no SBT. Total. E domingo vai ficar uma festa bonita, já é natural, né? Torcedor do Vasco nem precisa de nada disso. Mas é sempre bom ter uma música nova e, se for campeão mesmo, uma música que talvez vai ser pra sempre a cara daquele título, né? Aí vai cantar e você vai falar, ai meu Deus, aquele dia que eu fui campeão da Copa do Mas Brasil. eu acho que tem uma que tá na frente. Qual é? Que é a do Ryan. Ah, A é? do MC Darlan. essa Oi. daí Já esquece. pegou na arquibancada. Essa esquece. Já pegou É. na arquibancada. Tem gol dele, a galera já vem. Oi, boa noite. Será que... E assim, é difícil você pegar tão rápido assim. A galera, o povo, a massa inteira. E a massa já abraçou, então... Ah, e a fase dele ajuda, né? Exato. Porque o cara faz gol, obviamente que a torcida Você vai quer cantar. saber uma coisa? Ah. A Rosas de Ouro foi campeã com esse samba depois de 15 anos de jejum. Sinais! Só não vê quem não quer. Sinais! Pedrosa! Pedrosa! Olha aí! No último jogo, olha que legal esse registro da torcida do Vasco em diversas partes do país. A gente tem algumas imagens dos vascaínos de Manaus, do Maranhão, Brasília, entre outros lugares aí. O Brasil inteiro, a gente sempre fala isso aqui, né? As torcidas aqui do Rio de Janeiro, elas são nacionais, elas não são locais. A gente tem vascaíno, tricolor, botafoguense e flamenguista espalhado pelo Brasil inteirinho. E o Brasil inteiro feliz com o Vasco classificado. Eu me lembro, ô Pedrosa, o tanto de vídeo que eu recebi depois que o Botafogo foi campeão da Libertadores. Vocês devem ter recebido também. Gente se emocionando em todos os cantos do Brasil. Uma torcida que tá com esse grito entalado há tantos anos, Pedrosa. E olha, o que vai acontecer com o Rio de Janeiro se o Vasco for campeão no domingo? Não só o Rio de Janeiro, assim, esses vídeos aí tem em Manaus, tem no Espírito Santo, tem em todos os lugares do Nordeste, do Norte.
Cara, é impressionante, a torcida do Vasco, uma torcida que mesmo quando o time estava na Série B, quando estava em momentos totalmente ruins, o Vasco viajava, tinha gente lá recebendo o Vasco da Gama. Porque vai muito além de você ter um time ou de você ter alguns jogadores bons ou ruins, isso não se trata. É uma questão de Vasco da Gama mesmo, da história desse clube, de luta, de resistência, de tanto tempo sofrendo aí recentemente e que agora pode voltar a ser o gigante que o Vasco merece ser. Porque o clube em si, ele não deixa de ser gigante. O Vasco continua sendo um dos maiores clubes do Brasil. Agora, o time, infelizmente, ele deixou de ser gigante. Ele se apequenou. E agora esse time tem a condição, novamente, de resgatar uma parte dessa história, de ser bicampeão da Copa do Brasil, mais um título nacional. Seria o 6º título nacional do Vasco aqui no Brasil. Então, sem dúvida alguma, isso é muito importante para o Vasco da Gama. E essa torcida, ela merece muito. Outro lema falando sobre torcida ninguém merece mais que a gente. É o que eles têm falado muito, porque eu falo de todo o meu coração, cara. Ninguém merece mais que o Vasco mesmo, depois de tanto tempo sofrendo e essa torcida carregando esse clube nas costas, até pelo que o Vene falou aqui na questão da administração, ainda tem essa questão que seria um prêmio para o Vasco da Gama diante de uma situação em que conseguiu ter austeridade, você conseguir ganhar a Copa do Brasil e renovar as suas esperanças para o futuro. E é exatamente o que eu falo. Se o Corinthians for campeão, a gente vai premiar a incompetência. Porque vai todo mundo achar que, por mais que você faça uma gestão terrível como é a gestão do Corinthians, você ainda consegue um título da Copa do Brasil, mesmo assim você ainda consegue o título, ou seja, a pressão que tem da torcida, ou parte da torcida, de mudar a gestão, não vai ter, sabe por quê? Eles vão pensar assim, continua assim, porque a gente só quer ver título mesmo. Essa é a grande frase dos torcedores. Não quero saber de conta, meu time não é banco, eu quero saber de título. E aí um time do Corinthians que consegue ser campeão, mesmo sofrendo transfer ban, impeachment, parando em página policial e consegue um título da Copa do Brasil, eu não sei se o Vasco é o time que mais merece. Eu sei que o Corinthians é o time que menos merece nessa final. Porque se for campeão, a gente vai premiar incompetência. E o Verratti falou sobre a expectativa para o jogo e, claro, elogiou muito o seu grande amor, que é a torcida do Vasco, Rodolfo. A torcida de Vasco é maluca, né? Surpreende sempre. A gente conta com ele. O Maracanã já está esgotado. Eles têm a mesma ilusão que a gente. E agora necessitamos dele lá. Acho que com nossa torcida a gente se vai sentir muito melhor dentro do campo, mesmo no jogo. Mas vai ser um jogo muito difícil. Jogo de decisão, jogo de final, fechado, como foi pouco hoje. Mas a gente tem que repetir o que fez hoje e melhorar alguns aspectos. Mas estamos muito ansiosos de poder jogar em casa com essa torcida e poder definir o jogo lá. Olha, ô Pedrosa, eu acho o Verratti um barato. Ele é. Eu adoro esse tipo de personagem, vocês sabem disso. Gabigol, Tiquinho Soares, Verratti, esses goleadores, esses camisa 9, que além de ter o bom futebol, né, tem uma identificação muito latente e tem uma mídia natural. Sem fazer esforço, eles são midiáticos. O Verratti é esse cara, um cara especial pro vascaíno e pro Vasco há muito tempo. Sim. Hoje, ele é banco de reserva. E ele tá lá no jeitinho dele, quando ele entra, ele fez um gol super importante, mas em algum momento ele já foi a peça mais fundamental do Vasco, e eu acho que internamente continua sendo. Ele é um grande personagem no Vasco nos últimos anos, ô Pedrosa, você acha isso? Com certeza. O Verratti, desde 2023, no momento que ele chegou, eu lembro muito bem, o primeiro jogo dele foi contra o Grêmio. O Vasco estava com o estádio vazio por conta daquela punição esdrúxula que aconteceu. Sim. E ele fez gol. Se for pegar o 2023, os gols dele, eles são essenciais para que o Vasco não caia. Em 2024, o Verratti é o artilheiro do Vasco, ele é o artilheiro da Copa do Brasil e leva o Vasco à semifinal. Em 2025, apesar de não estar vivendo... Ele é o artilheiro do Brasil. Ele tem 27 gols, ele tem mais gol que todos os atacantes do Flamengo, do Palmeiras, do Atlético, de todo mundo. Mesmo não sendo um cara que goza de um nível técnico maravilhoso, ele é goleador, ele é decisivo. E no momento decisivo que o Vasco sempre precisou dele, ele apareceu. A gente falou o ano inteiro, pode não estar bem tecnicamente, mas quando o Vasco mais precisou, tinha algo guardado para ele e ele foi lá. Perdeu o pênalti na questão da disputa contra o Fluminense, mas isso não apaga a importância do gol dele naquela virada. Sim. Então, assim, cara, o Verratti, ele é um exemplo mesmo. Muitos jogadores que tivessem passando pela situação que ele passou, no sentido de
quê? Ué, eu sou artilheiro do Brasil, como é que eu vou ser banco do meu time? Poderiam ter criado um ambiente ruim, poderiam ter uma postura antiprofissional, poderiam ter contaminado os outros atletas, e o que ele fez foi totalmente ao contrário. Ele se tornou mais líder ainda, ele se tornou um exemplo maior ainda, e é por isso que o Fernando Diniz e o Pedrinho são completamente apaixonados por ele. Bom, galera, é isso aí. Vamos dar uma olhada numa coisa aqui, pessoal. Quero dar uma olhada na idade do Pablo Vegetti, né? O jogo do Vasco nos últimos anos, né, cara? Esse é o jogo. Né? E como diz aí o Vene, eu falei também, né? Antes, tudo que aconteceu do lado do Corinthians, né? Não merece mesmo. Tudo, cara, por tudo que o Vasco fez e tudo que aconteceu do outro lado ali. Então, os caras bem manchados, né? Chegaram a essa final. E é sempre assim, né? Esse time aí, ele sempre tem uma parada estranha acontecendo, né? Não é à toa que tá na situação que tá, pelo dinheiro que ganha. Esse time do Corinthians aí não era pra estar nessa situação. Né? Pelo dinheiro que ganha, era um time que era pra estar brigando ali sempre na parte de cima. Que ganha muito, a arrecadação deles é muito alta. O Vegetti tem 37 anos, né? Provavelmente, ano que vem, se ele jogar, vai ser o último ano de... Provavelmente, né? De profissional aí. E é um cara que conseguiu jogar por muito tempo, né? Por muito tempo mesmo. Normalmente aí a galera para ali com 35, entre 35 e 37. Na verdade, isso vem mudando nos últimos anos, né? Antes ali 34, 33 anos, o cara já não estava muito bem, já ia para um time de Série B, aí ganhava um dinheirinho curto ali para até o cara vai até onde ele tentava, né? Mas sempre num time de Série B para ganhar um qualquerzinho ali, né? O cara já vai fazer uma coisa que ele gosta e ainda vai receber um pouco ainda por isso, já vai ter um dinheiro legal. Na verdade, antes não tinha esse dinheiro legal, né? Hoje já consegue ter, dependendo do jogador. Às vezes a galera acha que todo mundo que tá no futebol tem um bom salário, mas não é, tá? A maioria dos jogadores, a massa dos jogadores da Série A do Campeonato Brasileiro, os caras, a massa esmagadora não ganha ali acima de 100, de 50 mil. Óbvio que se você olhar assim, nossa, mas é muito dinheiro. Para uma carreira de jogador profissional, não é muito dinheiro. Para que o cara tem que vencer para chegar ao profissionalismo, não é muito dinheiro, né, gente? 50 pau não é. Por quê? Porque não é uma carreira vitalícia, né? O cara vai trabalhar ali estourando 20 anos. 20, será que dá 20 anos? Vamos supor 18 a 30 dá 20 anos, mas nem não dá 20 anos de carreira. Então não é algo gigantesco, não. Agora, para os caras que já têm salário ali acima de 100, 200, né, 300, milhão. Então, para esses caras que têm salário acima de milhão, aí com 4 anos, o cara consegue, se ele for inteligente, né? Ele não vai, obviamente, viver somente do futebol. O dinheiro que ele ganhar, que ele vai investindo, ele consegue aposentar até algumas gerações aí da família dele. Aposentar no sentido figurado, né? Figurado. Não é a pessoa ficar lá de bunda para cima e deixando o dinheiro cair. É aposentar no sentido de, pô, vou deixar uma empresa, vou deixar um negócio aqui e os demais vão só administrando, né? Não vai estar diretamente ligado à corrida dos ratos, né? Nem sei porque eu entrei nesse assunto, mas é isso aí. Vasco merece muito esse título e a gente vai torcer com todas as forças aí para que o Vasco saia vencedor.